Boa noite, gente! Aqui é a Sônia Leonardi. Deixa eu colocar aqui meu microfone. Sou consteladora familiar, não é? Também formo novos consteladores, né? Também formo novos terapeutas para também atender nessa área, né? Sou consteladora familiar, também sou palestrante, empresária junto com meu marido, né? Eu sou do interior de São Paulo. Comecei a fazer os meus atendimentos em constelação familiar em 2015, né? Eu já ultrapassei a marca de 2.000 atendimentos. 99% dos meus atendimentos são online, o que me facilita, né, ter um número maior aí de atendimentos, tá bom, gente? Deixa eu dar uma limpadinha na câmera aqui, só um minutinho, para ver se... Só um minutinho, gente. Aí. Melhorou. Vou esperar o pessoal chegar para cá, né? Quem for chegando aí, vai deixando aí um boa noite, né? A cidade onde você está falando, que hoje é diário de constelação, casos reais de constelação dos meus atendimentos. A Samanta tá aí, Samanta? Vai me dando um toque, ver se tá tudo bem aí com relação ao som, à imagem, né? Samanta deve estar chamando lá o povo, lá nos grupos, para vir para cá, né? Samanta, você já compartilhou o link lá com o pessoal? Avisar que eu tô ao vivo? O pessoal chegar para cá, às vezes o pessoal fica esperando, né? Tudo ok. Maravilha. Enquanto isso, nós vamos vendo o gatinho aqui. Olha lá, Serafina. Ai, ai. Bom, gente, então vou aguardar aí mais alguns minutinhos, né, pra gente dar início aqui aos casos de constelação, esperar o pessoal chegar pra cá. Samanta tá avisando lá o pessoal, né, que tá ao vivo. E aí fica mais fácil pro pessoal chegar pra cá, né? Beleza. Maravilha. Então, vou esperar mais um minutinho e nós já vamos entrar no tema. Para contar sobre os casos de constelação, as constelações, as histórias, né? E para que serve isso, né? Para que serve a gente saber sobre os casos reais de constelação, né? Porque na história do outro, na dor do outro e na cura do outro, nós também nos transformamos. Nós também vamos para um outro lugar, né? A partir da história do outro e da compreensão do outro, nós saímos do julgamento, né? Nós vamos crescer como ser humano, vamos fazer uma transmutação, né? Vamos transmutar, vamos para um outro lugar. Isso faz parte da evolução humana, né? Que está acontecendo, inclusive é uma era de evolução, né? Dentro do planeta Terra. Tá bom, gente? Bom, quem está chegando aí vai deixando boa noite para mim, que eu vou só esperar mais um minutinho e já vou então entrar aqui no tema das histórias, né? Que é tão legal, dos casos em constelações, do meu diário, né? Diário de constelação, diário de uma consteladora, casos reais de constelação familiar, tá certo? Então você que está chegando aí vai deixando o seu boa noite, a cidade onde você está falando, para a gente interagindo aqui, tá bom? Posso começar, Samanta? Posso entrar no tema? 7h04, vamos esperar mais um pouquinho, o pessoal chegar para cá, ou eu já posso iniciar? E aí, Samanta? Vamos lá, né? Boa noite, Libéria. Tudo bem, querida? Pois é, gente, são 5 anos, né, de atendimento. E aqui eu separei algumas histórias, né, pra gente contar, então, na noite de hoje. Posso começar, então? Samanta, eu espero mais alguns minutinhos. Pode começar. Então, vamos lá.
Bom, vamos lá. Começando então, contando os casos em constelações, né, as histórias dos meus atendimentos, tá? Então, vou contar um case sobre relacionamento, né? Bom, esse caso é bem interessante, né? Um rapaz que me procurou e ele falou assim: olha, eu vou fazer essa constelação porque senão eu vou enlouquecer, né? Ele falou. Aí eu perguntei como é que ele tinha me conhecido, né? E ele falou o seguinte, que ele mora nos Estados Unidos, trabalhava com aviação, ele era piloto de avião, era ou é, né? Enfim, eu não tive mais contato com ele. E a mãe mora em Salvador. Então, vira e mexe, ele estava indo, né, para Salvador. E ele esteve em Salvador e a mãe falou: olha, vai fazer um benzimento aí porque lá tem muito terreiro de candomblé, né, em Salvador. Vai fazer um benzimento num terreiro de candomblé para você melhorar, porque você está muito mal. E ele não contou para a mãe o que estava acontecendo, mas a mãe percebeu que ele não estava bem, né? E ele então foi, e nesse terreiro de candomblé, quando ele estava conversando lá com o pai de santo, o pai de santo falou com ele, falou: olha, faça uma constelação familiar e eu vou te indicar a Sônia Leonardi, que é uma pessoa que é forte no YouTube. Eu ri dessa história, porque até hoje eu não sou forte no YouTube, mas eu acho que o pai de santo deve ter assistido algum vídeo meu no YouTube, né? E ele deve ter visto lá alguma palestra minha no YouTube, enfim, deve ter gostado e indicou. E debaixo dos vídeos, né, sempre tem o WhatsApp, né? Então ele entrou em contato e marcou então para ele e para a esposa, né? Então ele agendou uma constelação para ele e uma para a esposa, né? Então eu fiz um atendimento de constelação para o casal, fiz uma constelação de casal e depois eu fiz uma constelação, um atendimento individual, né, para os dois. E assim, foi muito interessante, né, a história da moça, né. Essa moça, ela tinha uma questão de um ódio de homens, assim, impressionante. Ela morria de ódio dos homens, né. Isso a gente foi identificar depois com as antepassadas dela dentro da constelação. Mas a história era o seguinte: ela havia se apaixonado por um alemão, lá, um cara de um outro país, e esse cara se apaixonou por ela também. Então ele falou: não, você larga tudo, você deixa o seu marido que eu tô indo para aí. E ela pensou que ele não ia fazer isso. E ele realmente largou da mulher e foi para os Estados Unidos para ficar com ela. Só que ela não queria ficar com ele, largar o marido dela para ficar com ele. Na verdade, ela teve esse relacionamento extraconjugal, mas não foi para separar, né? E só que aí, quando ele foi para lá para ficar com ela, e ele tinha perdido tudo, ele tinha separado da mulher, tinha largado tudo, né? Quando ele chega lá, que ela fala: não, não quero ficar com você, ele ficou louco, né? Ele enlouqueceu. E ele, então, coloca as fotos de intimidade dos dois nas redes sociais. Então, quando o marido dessa moça me procura, a situação era assim: o cara tinha colocado as fotos íntimas, né? O amante, né? Tinha colocado as fotos íntimas dela com ele nas redes sociais, enfim, e a família toda estava sabendo. Bom, ele falou: olha, eu sempre prometi que eu jamais iria perdoar uma traição, mas eu amo tanto essa mulher que eu estou me propondo a perdoar ela dessa traição para que eu possa viver bem com ela e ela comigo, porque eu amo essa mulher, eu construí muita coisa junto com ela aqui nos Estados Unidos. Eu não quero jogar nada disso para o alto, do dia para a noite. E aí a relação deles era uma relação muito conturbada, né? Então, durante ali a nossa sessão, falando das antepassadas dela, né? Elas odiavam os homens porque, na verdade, a missão dela era fazer os homens sofrer. Havia um pacto, assim como se fosse... Era muito louco, tá? Que todo homem que passasse pela vida dela tinha que sofrer. Essa era a frase que vinha. Como se ela, olhando para todas as mulheres que sofreram, né, antes dela, né, sofreram muito,
tivesse que jogar nela essa responsabilidade dela fazer todos os homens sofrerem. Só que ela estava no ápice, né? Ela estava cansada, né? Ela estava sofrendo com essa história, porque ela caiu na real, como se saísse uma cortina, né? De fumaça da frente dela, que ela estava sofrendo demais. Então veja, aos 17 anos de idade, o namorado dela, ao ela tentar terminar com ele se matou. Ele se matou ao ponto de escrever com sangue na parede que ele se matou por causa dela. Isso ela teve que fazer terapia, né? Foi uma coisa muito chocante. Depois, engraçado que quando ela fala com a mãe, né? Ela fala, mãe, vou fazer uma constelação. A mãe fica muito feliz, né? Por ela procurar, porque a mãe também tem sofrimentos terríveis com relacionamento, mas não como ela. Ela era uma pessoa de destruir homens, né? Foi assim, das poucas mulheres que eu conheci no mundo que realmente, que eu tenho um curso que chama Sucesso para o Amor. Inclusive, em novembro, nós vamos fazer a Semana do Relacionamento, né, Samanta? Eu ensino uma técnica que chama a técnica do ego. Deve ter alguma aluna aí do curso, né, que já fez esse curso comigo ou está lá estudando. E você sabe que essa coisa da técnica do ego é perigosíssima, né? Porque a pessoa usa para o mal. E no caso dela, ela usava para o mal o tempo inteiro, sem nem saber que ela estava usando para o mal, mas ela se satisfazia. Ela falou, Sônia, é tão surreal que eu sinto um prazer quando eu vejo eles chorando, quando eu vejo eles se matando, enfim, largando a mulher, perdendo dinheiro, perdendo tudo por causa de mim. Há um prazer nisso. Ela falou, eu já tive... Ela estava no terceiro casamento, todos os homens né, sofreram muito, os ex-maridos, e esse estava enlouquecendo, olha para você ver, um marido atual, né? E ela já tinha, assim, destruído vidas de homens pela vida dela. Nenhum homem que ela se relacionava saía inteiro da história. Olha que loucura, né? Bom, então, quando nós fomos fazer a constelação dela, né? Durante a sessão primeira que eu fiz com o casal, né? Eu fiz uma constelação de casamento, né? Eu fiz o casamento deles a nível do campo, né? Levei eles para dentro do campo e fiz como se eles estivessem casando na presença dos ancestrais. Muito lindo, viu, gente? Casamento de constelação, coisa linda. E o cara, ele estava totalmente entregue, sabe? Ele estava muito disposto, né? E ela estava totalmente fechada. Então existia nela ali um bloqueio desse impedimento de olhar para os homens com honra. Ela não podia. Ela tinha uma missão de destruir os homens que passassem pela vida dela. Sabe? Era como se fosse um pacto, né, entre as mulheres. E aí, então, né, a gente foi dentro da constelação que eu fiz somente para a vida dela, que a gente pôde olhar, né, para o sofrimento das mulheres. Então, tinha mulheres que foram assassinadas por homens, mulheres que foram maltratadas, que foram presas, né, ficaram presas, né, inclusive tinha uma sensação de uma mulher que estava amarrada. E a gente foi olhando, né, para elas, para que ela devolvesse essa questão, né, de ter que fazer os homens sofrerem. Então eu estava falando que o casamento deles era muito conturbado, que era assim, ele sentia muito medo de perder ela, era desesperador, sabe? E então ele ficava o tempo inteiro morrendo de medo dela trair ele. Ela falou, Sônia, eu nunca traí ele, nem pensei, mas de tanto ele falar, você vai me trair, você vai me trair. E ele tentava controlar a vida dela, né, financeiramente, onde ela estava. E quanto mais ele fazia isso, mais ela tinha ódio, porque, claro, ela estava extremamente conectada a essa antepassada que o marido amarrava, né, de medo dela trair, sabe? Uma coisa louca. E aí, então, a gente conseguiu, né, olhar para isso de uma forma diferente, pedir que ela fizesse esse curso que a Ana Elisa escreveu que está fazendo, para que ela pudesse aprender a lidar com os homens, devolver essas dores, né? Mas aí ela tem uma percepção, né? Uma percepção muito louca. Ela tinha uma filha, né, de um outro casamento, em que ela impedia a filha de ter contato com o pai. Ela até teve um pouco de contato com o pai, mas o pai traiu muito a mãe, era bêbado, batia na mãe, mas ela conseguia ter contato com o pai, mas não permitia que a filha tivesse. E queria que a filha chamasse esse marido de pai. Né? E eu já falei bastante sobre isso, as mulheres, elas trocam de relacionamento, ela fala para o filho assim, olha,
aquele pai lá, que é o seu pai, é um homem errado. Agora a mamãe arrumou um papai para você, tá bom? Esse é o novo papai. Chama ele de papai, tá? E assim a criança faz, né? Enfim. Mas a menina odiava esse cara. É claro, né? Claro, não é meu pai, né? Vou chamar de pai. Inconscientemente tem uma dor dentro, sabe, mulheres? Vocês que fazem as filhas chamar filha, filho, os namorados, marido de vocês de pai, que não é pai, elas fazem. Mas é uma dor, é uma faca cortando o coração, viu? Bom, eu sei que a conclusão, né, dessa história é tão difícil, né? Outra coisa, né? Ele, né? Na constelação dele, já apareceu o quê? Ele, os homens enfraquecidos, e ele se sentia maior que o pai. Então, ele era melhor que o pai. Ele era o marido da mãe, na verdade. O pai também tinha uma raiva muito intensa do pai da mãe, porque esse pai da mãe não aceitava o pai dele, né? Porque a mãe era de uma família muito de posses e o pai já era uma pessoa mais de classe média, apesar que era também piloto de avião. Mas assim, quando o casamento aconteceu, o sentimento era: você não é bom o suficiente para minha filha, não. E esse avô materno, ele não conversava com ele, né? Eu não gosto do meu avô, aquela coisa toda. E eu falei: olha, precisamos resolver essa história, porque quando você fala eu não gosto do meu avô, eu não quero meu avô, eu nego meu avô, excluindo meu avô, você está excluindo uma parte de você, né? Mas olha que interessante, porque ele sentia a rejeição que o avô sentia pelo pai, ele sentia nele. E o pai, como viajava o mundo todo, né, acabava tendo mulheres por aí. E a mãe sofria muito. Então ele, internamente, ele falava: mãe, eu sou o marido ideal e eu jamais vou trair, né? Então ele se punhava, se colocava, né, nesse lugar de marido ideal para a mãe, que não era o marido ideal para a mulher dele. Porque a mãe, seu pai não me liga, seu pai não me cuida, e já ele queria trancar a esposa num redondo, né, numa vidro, né? E a outra coisa interessante também da história desse rapaz é que ele se sentia maior que o pai, né? Não, eu sou muito melhor que o senhor. Julgava o pai por ter traído, né, a mãe. Então ele se coloca como a mãe, né? Ele fala: mãe, olha, como a senhora sofreu por traição, eu também sofro igual a senhora, né? Eu vou experimentar na minha pele para eu me sacrificar, porque a mãe era a conversa da casa desde criança: seu pai me trai, seu pai me trai, seu pai me trai. Então a criança, até os 7 anos de idade, ela fala: mãe, daqui que eu sofro pela senhora, pode deixar. E aquilo fica guardado. Aí a pessoa vai durante a vida, porque veja, quem que ele encontra para casar com ele? Uma predadora. Essa mulher, uma predadora. Ela me falou: Sônia, o pai da minha filha, né, que ela não estava permitindo que eles tivessem contato, até hoje ele toma remédio por causa do nosso relacionamento. E ele fala: você é uma mulher que me enlouqueceu. Eu nunca conheci uma mulher como você. Então ela usava o ego ao contrário, para sofrer mesmo. E ela tinha amigas, né? Uma série de amigas que adoravam quando ela contava essas histórias. Elas se sentiam vingadas. Ela só atraía mulheres que tinham, só atraía amigas que tinham sofrido ou por traição ou por violência de homens, ou abuso de qualquer maneira, perdeu dinheiro com o homem. Então, cada vez que ela entrava nessa energia de eu preciso vingar todos os homens que passam pela minha frente, ela atraía mulheres que queriam vingança dos homens. Fora as antepassadas, inclusive a mãe. A mãe, a avó, todo mundo, todas as mulheres queriam ser vingadas. E ela é que se apossou. Então ela falou: Sônia, eu preciso liberar isso, sabe por quê? Porque eu amo esse cara, descobri que eu amo o meu marido, ele é um homem bom e eu vou perder ele, cara. Porque eu não sei se ele vai conseguir. Mas aí olha o seguinte, eu falei com ela: então você precisa dar carinho para ele, porque o que ele pede é carinho. O que ele quer é se sentir teu marido, porque como ela a vida inteira só pisou nos caras, né? Ela não conseguia dar um elogio para ele. Ela não conseguia chegar e falar assim: nossa,
Nossa, você é um marido bom para mim. Então ela não conseguia. Olha para você ver. Eu falei, nós precisamos nos aprofundar, porque o que acontece, gente? Eu vou abrir um parênteses para falar com vocês, tá? Essa terra onde nós vivemos aqui, ela era uma terra de expiação. E as pessoas vinham aqui para sofrer. E já vinham já doida para sofrer mesmo. Não, eu vou, que nem ela fez, olha, eu vou nesse contrato kármico aqui, ó. O que eu vou fazer? Me vingar de todas as mulheres e todo homem que passar na minha frente vai sofrer. Não vou elogiar homem, não vou agradar, não vou. E mesmo ela sabendo como funcionava, né, os gatilhos do elogio, do respeito, do ego, que é uma coisa que eu ensino lá no curso de relacionamento, ela não conseguia. Era mais forte que ela. Ela falou, Sônia, chegou a tremer, assim, ó. Então ela precisava fazer um trabalho de cortar esse pacto que ela tinha com essas mulheres, sabe? Então, eu fiz ali a constelação com ela, para que ela pudesse melhorar, mas realmente o cara não aguentou, porque ele era muito pisado, né? Então ele vai embora. Ele vai embora. Realmente eu não sei como que acabou essa história, tá, gente? Porque foi assim, a última vez que eu tive contato com ela, que ela entrou em contato comigo, ele realmente tinha saído de casa. Ele tinha deixado a casa para ela estava bem, financeiramente, ele não estava bem como era antes, porque, enfim, né? Agora ela tinha responsabilidades, né? Mas eles estavam ainda se encontrando devido à papelada, eles tinham empresa junto e tudo mais. Mas ela falou, Sônia, o meu coração tá leve. Então ela falou, olha, eu não sei se nós vamos ficar juntos, mas eu posso falar para você. Não consigo, não olho mais para ele com ódio. Pedi desculpa e perdão para aquele rapaz que eu fiz ele largar da mulher e quando ele chegou aqui eu dei um fora. Pedi perdão internamente também para o rapaz que fez o suicídio, o pai da minha filha. Eu tô leve, né? E mesmo que ele não fique comigo, casado comigo, eu sinto que algo mudou dentro de mim. Então ela estava bem até para enfrentar a história de realmente perder o casamento. Então eu cheguei até a falar com ele, né, perguntar para ele se ele gostaria de fazer mais uma constelação, porque inclusive foi ela que falou, de repente ele topa ficar melhor, né, para ele também. E ele falou que não, que ele tinha decidido realmente encerrar a relação, que ele agradecia, né, que tinha sido bom também, que ele sentiu que ficou mais fácil dele decidir o que ele queria, porque realmente parecia que ele estava decidindo pelos outros, que a vida dos outros era a responsabilidade dele. Naquele momento, e também ele conseguiu ver o pai, né, o pai maior, né, não mais o pai pequeno, como se o pai fosse grande para ele, né? Ele conseguiu ter essa visão, porque ele sempre via o pai menor, né? Nossa, meu pai é um coitado, né? Nossa, preciso cuidar aqui do meu pai, né? E então foi essa história é uma história que me lembro assim sempre, porque essa mulher, ela conseguia destruir os homens. Foi uma das poucas que eu realmente tive contato, né? O final da mulher que destrói os homens para se vingar dos homens é a solidão, tá, gente? Infelizmente. É a solidão. Tá? Eu conheci uma também, não fiz atendimento com ela, uma pessoa próxima, né? Que ela fazia assim também. Ela destruía todos os homens que se aproximavam dela. As relações duravam entre 4 e 5 anos. E as pessoas ficavam, nossa, mas tá com outro rapaz? Como é que ela consegue um outro rapaz, sendo que o outro quase morreu por causa dela? Enfim, mas o final é solidão, tá? E muita dor no corpo. Muita dor no corpo. Porque para você fazer maldade, você tem que fazer uma energia, você usa uma energia maior, porque a nossa essência não é de fazer maldade. A nossa essência não é de vingança, né? A nossa essência é de justiça. Agora, justiça é uma coisa, vingança é outra. As pessoas confundem, né? Acham que justiça e vingança são a mesma coisa. Não são. Justiça é uma coisa interessante, é preciso existir justiça. As coisas têm que ser justas, equilibradas. Agora, vingança é mais ou menos assim. Prenderam um pedófilo.
Ah, não, tem que matar na cadeia, tem que estuprar, tem que não sei o quê. Isso é vingança. De que serve a vingança? Você entendeu? Não, eu quero justiça. Ela vai cumprir a pena que for determinado. Eu quero justiça, só justiça, não quero vingança. Isso é para tudo, entendeu? Energia de vingança não serve para nada, tá bom? Gente, eu não tô comentando muito aí os comentários, eu consigo ler aqui o pessoal falando, tá? Porque eu acho que eu vou ter que fazer uma live 2, viu, Samantha? O que que você acha? Porque eu não contei uma história, eu só contei uma história, gente. Que horas são já? 7h30. Eu só contei uma história. Eu acho que eu vou fazer live 2, live 3, mas eu vou até o final do que eu me propus aqui, né? Tá bom? Uma outra de relacionamento, então. Vou contar pelo menos duas de cada tema, né? Um rapaz, né? Me procurou para fazer uma constelação também. Ai, Sônia, é o seguinte. Você vê, eu tenho quase 30 anos e eu não consigo arrumar namorada. É uma coisa horrível. Né? E o que me fez procurar uma constelação, que foi uma amiga que indicou e tal, foi porque eu estava no ônibus e eu sentei no ônibus com meu foninho de ouvido, indo trabalhar. Tô sentada assim no ônibus. De repente, quando eu olho, as mulheres vão entrando e elas vão sentando. Nenhuma mulher senta comigo. E eu fiquei com aquilo na cabeça. No outro dia, eu comecei a observar novamente. As mulheres não queriam sentar ao meu lado. Elas estavam indo de pé para não sentar do meu lado. Ele falou. E eu não consigo arrumar namorada, eu só fico nessa história de ficar nesses aplicativos. Assisto muito filme pornô. E eu preciso de uma namorada, de uma esposa. Eu tô com quase 30 anos, não sei, Sônia, o que eu faço? Eu vou enlouquecer. Ele falou. Bom, o que eu posso contar para vocês é que ao chegar para a sessão com esse rapaz jovem, né? Abrindo, porque assim eu faço online, vocês sabem, né? Eu faço aqui, onde eu estou. Vou até mostrar para vocês, vou fazer um vlog. Vamos ver se dá para mostrar. Eu vou virar aqui. Ih, gente, tá uma bagunça, mas vocês não ligam. Olha lá, aqui tá a minha gata Petão. Esses fios aqui é do microfone, né? Que coisa feia. Olha, aqui é o meu computador. Então eu faço aqui, tá vendo? Aqui, eu ligo aí o computador, que agora tá desligado, né? E eu faço meus atendimentos aqui, tá? Ali tá minha aguinha, minha maquiagem, né? Lá tá os meus bonecos. Vamos lá. Né? Um espelho, lá tem uns creminhos lá, escova de cabelo, coisa de mulher, né? Olha, tem até um sininho pi, meus cristais, né, para manter a energia do ambiente, ó. Aí tá minhas coisinhas de escritório, esmalte, né? Batom, a cama dos gatos, que saíram tudo correndo aqui, não sei porquê. Tem uma impressora, que tem uma cadeira. Enfim, aqui o escritório dentro da minha casa. Essa cortina é uma cortina de corta-som que eu nem coloquei hoje, né? E aqui é a minha casa, na verdade, olha lá. Tem uma parede aí. Deixa eu virar. E aqui é Petão, ó. Essa aqui é diabética que eu falo pra vocês. E a sujeira na parede, você já sabe do que é, né? E tanto eles ficam subindo ali, pra pular a janela. Quem tem gato sabe, né? Então eu faço meus atendimentos aqui. E aí, eu abri a tela para fazer o atendimento desse rapaz. E esse rapaz já, assim, e já me deu medo. Parecia que ele queria me comer, sexualmente falando, através da tela. Não, porque as mulheres, e porque eu não aguento mais ficar assistindo filme pornô. Como quem diz, eu tô só me masturbando, né? Bom, passado esse primeiro impacto, que eu vi que a energia sexual dele era uma energia predadora, violenta, de medo, assim, que dava medo, né? Eu falei com ele, falei, olha, você mora com a sua mãe? Moro. Falei, então, você não tem nenhuma mulher? Porque você já tem uma mulher, né, meu amigo? E aí, vamos fazer a constelação.
E na constelação, né, já fica ali tudo explícito que eu tinha sentido, né? Porque o que é oculto é revelado, né? Então, uma energia sexual muito forte, uma libido muito forte, que as mulheres tinham medo, realmente. Mas a questão toda era porque ele já estava casado com a mãe, emocionalmente falando, né? Havia ali um incesto emocional, né? E a história era a seguinte: a mulher era mãe solteira, né? Mãe solteira, não existe mãe solteira, né, gente? O termo mãe solteira é muito feio falar, né? Não é mãe solteira, é mãe solo, né? Enfim, ela é uma mãe independente, vamos colocar assim. Porque negócio de mãe solteira, pai solteiro. Então tem pai solteiro também? A gente não pode deixar só para a mulher, né? A responsabilidade. Mas a questão é o seguinte, que ela engravidou dele e ela não deu certo a relação com o pai dele, né? Que iam chegar nem a se casar. E ela não permitia esse filho ir para o pai. Só que ela também parou a vida de relacionamento dela. Então, aos 20 e poucos anos de idade, ela ficou grávida, teve o filho e acabou a vida de relacionamento dela. Nunca ela teve um namorado. O namorado dela era o filho. Entendeu? E eles viviam como casal. Eles eram mãe e filho, mas ultrapassou um limite. Ele era o marido dela. Então, tudo ele resolvia com ela, eles tomavam decisões da casa, como um marido e uma mulher. Só que não tinha sexo, nem para ele nem para ela. Agora, eu não posso dizer se a energia sexual dela também estava extravasando, mas ela havia negado a sexualidade, porque eu não tive contato com ela, né? Mas a dele era desesperadora, ele precisava arrumar uma mulher mesmo. Agora, ele estava casado com a mãe. E ele falou, mas eu já tentei sair de casa, Sônia, porque é caro o aluguel, Sônia. Eu estou desempregado, Sônia, eu sei tudo isso. Vocês falam isso. Agora vocês acham que... Por que você está desempregado? Por que você atrai um emprego e não dá para pagar o aluguel? Porque tudo isso já dá certinho com aquilo que você vive. Né? A Baron Kate, que é aquela terapeuta do The Work, ela fala, você tem exatamente o que você precisa para você viver. Vai embora morar sozinho para você ver se você não arruma um emprego, se você não vai vender água no farol para você pagar aluguel. Eu saí de casa com 14 anos, nunca mais voltei. Ah, você, não, eu vou esperar eu ficar rico para sair de casa, esperar arrumar um emprego de 10 mil reais sair de casa. Nunca vai sair, meu amigo, minha amiga. Porque você tem exatamente o que você precisa para viver. O nosso cérebro, ele é um cérebro reptiliano, né? É o cérebro da sobrevivência. O que você precisa para você viver? Comida e água. Um lugar para você se esconder, para você dormir. Você está na casa da sua mãe, tem cama, tudo direitinho, tem água e comida. O teu cérebro reptiliano, você acha que vai ter um esforço maior para você sair daí? Não vai. Agora, na hora que você for morar sozinho, que se você quiser sabonete, papel higiênico que você tem que comprar, você começa a arrumar um extra, um plano B, vai fazer um curso, a vida muda. O meu marido, ele fala assim, nossa, Sônia, quando eu era solteiro, que meu marido estava doido para casar também, né? Quando eu conheci ele, estava doido para casar. Ele me pedia em casamento antes da gente namorar. Então ele falava assim, que tinha uma conversa, né, entre os homens lá da família dele, que o homem que não casa não tem nada, né? Que as coisas são construídas com casamento. Isso é um ditado antigo. Mas em parte os antigos têm razão. Porque veja, eu casei com meu marido, a gente conseguiu construir junto. Então de dois fica mais fácil, né? É claro. Mas se a água bater na bunda, você tem que levantar, não é? E eu falei para ele, falei, olha, você já tem esposa. Enquanto você não tomar distância, né? Não cortar esse cordão umbilical com a tua mãe, você não vai arrumar mulher, você já tem mulher, meu amigo. Ele ficou chocadíssimo com essa revelação, né? Que ele estava casado emocionalmente com a mãe. Isso eu não quero! Pois é, mas tem até um vídeo, né, circulando por aí de uma
Quem já viu esse vídeo, gente? Quem é do meu curso de formação já viu, porque eu coloquei lá. Que a mulher tem um bebê e o médico vai cortar o cordão umbilical. Ela, não corta não. Aí ela anda com o menininho com o cordãozinho umbilical. Quem viu esse vídeo? Aí o menino vai para a escola, não quer ficar na escola, chora, ela leva embora e cordãozinho umbilical. E assim eles passam a vida com ele no cordão umbilical. A Anelisa viu esse vídeo, né, Anelisa? E ele tenta arrumar uma namorada, ela puxa ele assim, ó. Ela também tenta arrumar um namorado, né? E ele começa a chorar. Até que chega um momento que ela morre, né? Quando ela morre, o cordão se desfaz. Aí ele tá sozinho, na solidão, dentro da casa, né? Com a mãe. É interessante. Esse rapaz era esse menino aí, do cordão umbilical. Agora eu vou falar uma coisa para você, como eu falei com ele também, seguindo aqui os ensinamentos do Bert Helling. Não é a mãe que corta o cordão do filho, não, viu? É o filho que corta o cordão. O cordão que é cortado quando a gente nasce lá no hospital, aquele é o cordão físico, né? O cordão espiritual, porque assim, quando a criança nasce, ela nasce na esfera da mãe, não é? Até os 7, 8 anos de idade está na esfera da mãe. Por quê? Proteção. Proteção é o quê? Papel da mãe. Tá tudo certo. Aí depois ele vai para a esfera do pai, que é apresentado ao mundo ali pelos 7 anos. Se é uma menina, no início da adolescência, ela volta para a esfera da mãe. Se é um menino, não volta mais. Ele vai para a esfera do pai e fica. Ele vai aprender a ser homem. Certo? E no caso desse rapaz, ele nunca saiu da esfera da mãe. Quando você toma e percebe isso, você que tem que cortar o cordão umbilical dos seus pais. São os filhos. O cordão espiritual é cortado pelos filhos, que a mãe não consegue. A mãe vai proteger a vida inteira, a mãe não vai cortar, a não ser que seja uma narcisista, né? Então agradeça as mães narcisistas, que já tocou vocês para o mundo. Porque tem umas que não toca, né? Que segura lá a vida inteira. Então, gente, aí eu conversei com esse rapaz, expliquei isso para ele. Falei, olha, quem vai cortar é você, ela não vai te mandar embora, né? Enfim, mas meu amigo, você quer arrumar uma namorada? Você quer se casar? Você quer ter a sua família? Você quer ser pai? Quero. Pois é. Então você tem que se separar emocionalmente nessa relação incestuosa que você vive com a sua mãe. E depois, passado algum tempo, né, como ele ficou meu amigo no Facebook, eu vi que ele postou uma foto com a moça. Eu tinha arrumado uma namorada, então eu acho que ele fez. Acho que a constelação deu um bom efeito. Porque na constelação a gente, pelo menos na constelação foi feito tudo, né, para ele, ó, cortar esse cordão umbilical espiritual aí. Então, passado um tempo, né, eu passando ali na linha do tempo, eu vejo a fotinha dele com a namorada. Fiquei feliz, né? Não foi ele que veio me contar, eu vi ali, né? E às vezes as pessoas vêm me dar um retorno, sabe? Elas vêm me contar. Até essa moça mesmo, que é da primeira história, ela me indicou algumas pessoas, sabe? Para fazer atendimento, falou que tá super bem, mas não comentou sobre aquele relacionamento, também não perguntei. Vamos lá. Contar um caso, então, de dinheiro para vocês, né? Então, agora vou mudar de tema, de relacionamento para dinheiro. Porque no relacionamento tem muito, viu, gente? Que é o maior sofrimento que tem, né? A humanidade é dinheiro, é relacionamento, né? Uma pequena parcela vem constelar saúde, né? Porque os grandes sofrimentos que faz a pessoa procurar uma constelação, relacionamento, dinheiro ou saúde, né? A procura maior sempre é relacionamento, dinheiro em segundo lugar, e em terceiro lugar, saúde. Essa é a minha experiência, tá? Mas vamos lá. Então, nós fizemos um evento aqui em Bragança, né? Alguns de vocês devem ter vindo aí nesse evento, que chamava Encontro com a Prosperidade, que foi eu mais 7 terapeutas que fizemos esse encontro, né? E eu e meu marido ficamos com a parte da constelação. Então, eu fiz uma pequena explanação, expliquei um pouquinho, né, como que era a constelação para as pessoas, tinha em torno ali de 50, 60 pessoas. Pedi que alguém
já que o tema era encontro com a prosperidade, eu queria alguém que tivesse com problema de dinheiro, né? É uma moça japonesa, levantou a mão e eu falei, você quer ser, né, a voluntária, né? Às vezes, que nem eu faço aqui, às vezes, nos programas ao vivo, né, de vivência, né? Quem quer ser voluntária? Ontem teve aquela moça que foi voluntária, a Cleo, né, que é uma aluna minha até. E nesse momento já assim presencial, né, nessa palestra, né, nesse evento que nós fizemos aqui em Bragança, essa moça veio. Eu disse, qual que é o seu problema, né, com o dinheiro? Ela falou, olha, é o seguinte, o dinheiro ele vem para mim do mesmo jeito que vem, ele vai. Minha vida é altos e baixos. Tem momento que eu tô bem, daqui a pouco. Então, no ano, a minha vida é assim. Uma hora eu tô bem, da hora não tem nada, né? E aí me vem uma frase, né? Ou é fome ou é festa, né? Esses dias atendi uma pessoa, eu vou pegar água, gente, que também vive esse momento. Ou fome ou é festa. Bom, e ela então falou, inclusive esse é o intuito de eu ter vindo nesse evento, para fazer uma abertura da minha prosperidade, que eu não aguento mais, né? E eu falei, não, tá ótimo, então vamos fazer essa constelação. E aí eu coloquei uma pessoa para representar ela, né? E essa pessoa rapidamente já olhando para o chão, né? Na constelação, quando um representante passa a olhar muito para o chão, tá olhando para alguém que já morreu. Então eu coloquei uma pessoa deitada no chão para representar, né? Esse ente que havia morrido já. E eu falei para ela, quem é que morreu que tinha altos e baixos financeiramente? Ela disse, é meu pai. Aí já me vem aquela sensação, né? Que esse homem era um homem muito julgado pelas mulheres. Houve muito julgamento, né? Então eu pedi que colocasse as mulheres da família dela, as irmãs, a mãe e tal. E elas olhavam julgando, mesmo ele estando deitado no chão. Então ali eu pedi que ela fizesse alguns movimentos, né, do tipo eu te honro, pai, eu sei que o senhor é importante, né, eu tomo a vida, a gente tentava tirar ele da morte, sabe? Tentava fazer ele levantar. E o rapaz que estava representando, ele falou, é impossível, eu não consigo sair daqui. Foi impressionante, viu, gente? Quem estava lá no evento, eu me lembro que a Graça estava e a Cicleia, Joana, são pessoas que estão sempre nas lives. Se uma de vocês estiver aí, tá lembrado? E ele tentava levantar e tremia assim, tremia. Não conseguia, não tinha força para levantar. E aquelas mulheres todas com aqueles olhares de reprovação, né, para ele. E ela falou que ele trabalhava com agricultura, né, o japonês, e tinha, na época da colheita, tinha dinheiro, e às vezes dava problema na roça, né, dava problema na colheita lá, e ficava devendo, né, então a vida foi altos e baixos. E as mulheres cobravam muito isso dele, né. Bom, eu falei, vamos pôr a mãe dele, né, para a mãe, o pai, de repente, conseguir tirar ele, né, dessa situação, dessa sensação aí, enfraquecido que ele está. Então colocamos os pais. Não conseguia levantar ele não. Aí colocamos os pais dos pais dele. Também não conseguia. Aí fomos colocando até a quinta geração. Até foi um fato interessante, quando a gente chegou na quarta geração, aí eu pedia para os japoneses honrar as mulheres, porque o que veio para mim ali? Que no Japão, a mulher serve o homem, né? Então, a mulher serve o homem e ela agora não mais, que o mundo mudou muito, né? Mas vamos colocar, você está fazendo uma constelação de 5 gerações para trás? É claro, né? Naquela época a mulher, porque o homem anda na frente, a mulher atrás com a cabeça baixa. Então, já me vem aquela coisa, já me vem, né, aquela sensação e também me vem frases na mente. Quando você é constelador, você entra no campo, você tem as informações, vem para você, né? Você acessa, né, o campo ali, enfim, com a permissão do constelado, né? E aí me vem essa coisa de que as mulheres tinham muita raiva desses homens e elas sofreram muito e aí eu coloquei as mulheres de um lado, os homens do outro para honrar.
não ia. Então, do mesmo jeito que o rapaz não levantava lá, tremendo assim, não tinha força, ali eu falava pro cara assim, faz uma reverência para tua mulher, dizendo que ela é importante. E me vinham as frases, né? Eu não quero te perdoar, mas eu faço pelo meu tataraneto, que está preso ainda nessa sensação, nessa história, está prejudicando a minha tataraneta, que tem problema financeiro até hoje, por conta dessa desonra, né, que foi feita às mulheres, então vamos honrá-las. E não ia. O cara falou, Sônia, tá duro, tá duro. Até era um rapaz do Rio de Janeiro que tinha vindo, me lembro bem da feição dele, ele estava no papel do japonês de 5 gerações para trás. E tá duro, tá duro. E não ia, né? E a mulher, ele disse, você consegue honrar ele? Ela disse, consigo honrar. Mas eu tenho muita raiva dele. Eu vou honrar, mas se eu pudesse... Nossa, que raiva que eu tenho dele. Mas eu consigo honrar. Ela conseguia, mas sentia essa raiva. Então daí eu falei, gente, eu preciso de 2 homens da descendência dele. Porque no Japão, né, era muito feio um homem honrar uma mulher. Imagina que eu vou reverenciar uma mulher, eu sou um homem. Há 5 gerações atrás, a mulher não era nada. Então, ele não está conseguindo porque se ele fizer isso, ele está desrespeitando os pais, né, os homens, né? Como assim você vai reverenciar uma mulher? Você está doido? Não vai, né? E aí, então, ele fala, não, eu não consigo, né? E aí eu pensei isso, falei, eu vou pedir para mais 7ª, 6ª e 8ª geração dos homens, ou seja, o pai e o avô daquele que travou ali, para que venha dizer ao filho, eu te dou permissão para você honrar a sua esposa. E aí tinha um senhor na plateia que ele estava com uma camiseta do Superman, o símbolo do Superman, assim. E aí eu falei, venha você, super-homem. E ele veio. E aí eu falei, coloca a mão no ombro dele direito e fala no ouvido dele que você permite que ele... E coloquei um outro homem, um outro rapaz até, um moço jovem. Olha, nós damos permissão para você honrar sua mulher. E assim colocou, aí ele já conseguiu. Aí a moça falou, nossa, que alívio, que sensação boa. Nossa, parece que eu estava acorrentada aqui, que horror. Aí as mulheres, todas as gerações iam dizendo, nossa, ai, nossa, coisa maravilhosa, que sensação boa. E porque estava tudo tenso, você imagina 60 pessoas lá, eu com meu marido. Meu marido já estava de representante dentro ali da constelação, né? E todo mundo estava tenso, porque ninguém saía, ninguém conseguia sair, né, daquela situação. Então, quando todo mundo foi relatando, nossa, que coisa maravilhosa, que alívio, né? As mulheres mexiam os braços, assim, né? E os homens riam, né? E o homem levantou, o pai dessa moça que veio para constelar, levantou na mesma hora. Mas a informação interessante que eu tenho para dizer para vocês é que havia, naquela relação em que o homem estava duro e não conseguia honrar, ele tinha assassinado a mulher, sabe? O japonês lá da 5ª geração. Ele tinha assassinado ela. Então, quando uma mulher é assassinada, né, num sistema, os descendentes não conseguem prosperar financeiramente, porque o dinheiro é feminino, né? O dinheiro é feminino e por conta disso, o dinheiro ser feminino, né? Por que feminino? Porque, veja, a mulher, ela tem esse papel de levar a vida, né? E o dinheiro é vida, né? Então, se você tem dificuldade no relacionamento com a sua mãe, provavelmente, há uma grande probabilidade de você ter problema com dinheiro. Você entendeu? Então, mas no caso dela, ela não tinha problema com a mãe, apesar que a mãe e as irmãs julgavam muito o pai. E ela sentia no coração dela, falava, nossa, coitado do meu pai, eles julgam demais. Credo que você é pobre, você nunca teve dinheiro, você fazia a gente passar aperto. Morreu com elas falando isso. Eu não
Eu não tinha essa coragem de falar isso pro meu pai. Elas maltratavam meu pai e eu não. E o pai faleceu e ela assumiu o papel dele de altos e baixos financeiramente. Mas a questão toda é que naquele casal, o japonês lá da quinta geração, havia assassinado a esposa. Entendeu? Eu não sei porquê, mas me veio essa informação. E é por isso que as gerações descendentes, as mulheres tinham muita raiva dos homens e travou o financeiro de todo mundo. Tanto é que a família veio para o Brasil fugindo não, né? Porque entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o Japão faz um acordo com o Brasil, porque o Japão é pequeno, né? Não tem muita terra, né? É uma ilha, tem vulcão, tem muita pedra, então, né, enfim, não dá para plantar muito no Japão. Já o Brasil, assim, no começo do século XX, nossa, né? Então foi feito um acordo entre o governo do Brasil e do Japão, que o Japão pagava um dinheiro, mandava ele, o pessoal vinha, o governo pagava toda a passagem. Chegando aqui, o Brasil já dava um pedaço de terra. E com isso começou a haver essa migração dos japoneses para cá. Na cabeça dos japoneses era assim: nossa, lá vai ter muita terra, nós vamos enriquecer. Nossa, nós vamos para lá, vai ser uma maravilha, né? Porque nós vamos plantar e vamos colher, e lá dá muito arroz. Só que chegaram aqui, ficaram doentes, não falavam a língua. O arroz do japonês não dá no Brasil, porque agora dá porque eles fizeram uma mudança, eles mexem, né, geneticamente nas plantas também. Mas eu estou falando de uma coisa do começo do século XX. Não tinha jeito. O arroz que eles estavam acostumados a comer não é o arroz do Brasil, é um outro arroz. Né? Quem é descendente japonês sabe o que eu estou falando. Vai num restaurante japonês, come um arroz lá, se é igual ao nosso. Não é, é outro arroz, né? Então eles sofreram pra caramba, aí fizeram aqueles colonos naquelas fazendas, eles ficavam tudo meio junto e não se enturmavam com os brasileiros, né? Na Segunda Guerra Mundial, o Japão, vocês sabem, né? Teve aquela questão da bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? A bomba nuclear. O que acontece? O imperador do Japão, ele era um super arrogante, né? Então o Japão estava morrendo, todo mundo morrendo, não tinha mais ninguém para mandar para a guerra. Os homens já tinham morrido tudo. Ele estava mandando menino de 10 anos, 12 anos, mandando mulher, kamikaze, né? Que eles, famosos kamikazes, treinavam. Olha, você vai morrer pelo país, uma coisa linda, maravilhosa. Nossa, é uma honra morrer pelo país. Então eles entravam no avião, via lá uma turma de gente, e eles jogavam o avião e já morria junto ali. Eram os kamikazes. E nesse período, o imperador, e eles então falavam: não, vamos voltar, não vamos de jeito nenhum desistir da guerra, vamos até o fim. E os Estados Unidos em cima. Aí o Japão vai e joga lá uns aviões kamikaze na praia Pearl Harbor, agora eu não sei falar, e mata um monte de gente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ficou louco, estava já macumunando a bomba nuclear. Inclusive, eu não sei falar o nome para vocês, mas eu sei a história todinha do cara que fez a bomba nuclear, que ele falava 7 línguas, era um cara inteligentíssimo. Para vocês terem uma ideia, para construir a bomba que explodiu lá em Hiroshima e Nagasaki, foi construída uma cidade, envolvendo 300 mil pessoas nas fábricas que tinha que fabricar. Olha, gente. Toda essa tecnologia que nós temos hoje foi por conta da guerra, sabia disso? Que aí eles se desenvolveram muito, né, para tentar matar os outros. Ai, que coisa horrível, né? Enfim, vamos deixar pra lá. Mas por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu quero chegar nessa história dessa moça de novo, pelo sofrimento da família dela. Aí veja, então vem para cá, o povo vem para o Brasil, nos japoneses, pensando que aqui era um paraíso. Chega aqui, tem malária, tem mosquito que eles não conhecem, tem doença, tem cobra. E não dá o que eles sabem plantar, eles têm que tentar descobrir ou novas plantas,
O que eles cultivavam lá na terra deles, aqui não tem, não dá, o cultivo não é. E aí o que acontece? Outra coisa muito triste, que eu não sei se vocês sabem, mas que aconteceu também com os japoneses. Os japoneses se dividiram, porque o imperador lá do Japão não aceitava se entregar, né? E aí o que os Estados Unidos faz? Mete a bomba lá em Hiroshima, né? Matou gente a dar com pau, explodiu uma cidade inteira. O que o imperador... não, agora você vai se render para os Estados Unidos. Não, não vou não. Aí os Estados Unidos vai e joga mais uma, Nagasaki. Aí o imperador se entrega, fala, não, então acabou a guerra, me entrego, nós perdemos. Mas ele se mata, porque para eles é uma desonra terrível, né, perder a guerra, então... Só que aqui no Brasil, os japoneses que moravam aqui, eles não têm essa informação assim, não existia internet, né, gente? E outro não sabia falar português. Então chegava as informações, vamos dizer, via rádio, alguma coisa. Só que alguns japoneses chegava a informação que o Japão tinha vencido a guerra. E para outros chegava que o Japão tinha perdido a guerra, que o imperador tinha se rendido e que ele havia se matado, inclusive. E esses japoneses passaram a brigar entre si. Um a favor que o imperador venceu a guerra e os outros que perdeu a guerra. E aqui eles brigavam entre si. E é uma coisa muito triste que aconteceu, foi o seguinte, do povo que fantasiava na cabeça que o imperador havia vencido a guerra, havia vencido os Estados Unidos, começaram então a se organizar para voltar para o Japão, porque agora, imagina, precisa voltar para o Japão, porque agora o imperador ganhou a guerra, vamos voltar para o Japão. E pegavam dinheiro dos incautos, dos mal avisados, dos pobrezinhos, para pagar a passagem. Aí eles davam tudo que tinha, vendia tudo, vendia terra, não, vamos voltar para o Japão. Chegava no Porto de Santos, cadê? Não tinha passagem, não tinha navio, não tinha nada, e perdiam tudo. Pra você ter uma ideia, eles brigavam entre eles, o povo a favor que o Japão ganhou e o povo a favor que o Japão perdeu, de matarem, de destruir famílias, porque eles casavam entre eles, né? Eu atendi um rapaz também, que ele mora no Japão, inclusive, que a mãe, o pai dessa época que eu tô falando para vocês, que eles se matavam, o pai chegou a matar, junto com os outros lá, né, onde eles viviam, mataram mesmo. Ah, o quê? Não, ele ganhou a guerra, não perdeu, não. Ganhou, não. Matou mesmo. E esse rapaz que eu atendi no Japão, que não tem nada a ver com a história que eu estou contando, mas eu vou só contar isso rapidamente. Depois eu posso até contar essa história direito. Não vou contar agora não, porque fica uma outra história para eu contar para vocês. Que é muito interessante também. Terminando a história da japonesa que eu atendi. Então, tinha tudo isso na história da família dela, muita pobreza, né? Esse sofrimento todo desses japoneses. Depois eles acertaram, né? Passaram a plantar morango, cultivar flor, eles aprenderam, né? Inteligentíssimos. Assim como toda a tecnologia deles que eles desenvolveram no Japão depois da guerra, que eles reergueram, né? Você vê que acabou 2 cidades inteiras, mas eles se reergueram, né? Lá em Hiroshima tem uma chama, né? Uma chama que é eterna, eles chamam de chama eterna. E essa chama está acesa lá, desde da Segunda Guerra Mundial. Só vão apagar quando acabar a última bomba nuclear no mundo, eles vão apagar. É uma chama eterna da vida, é um monumento que tem lá. Mas voltando à história da moça. Então, o pai, ele tentando ali na agricultura, ele não conseguia, porque havia um assassinato de uma mulher na família. Então, a descendência já estava com a prosperidade já atrapalhada, né? Bloqueada, né? E é muito interessante que quando eles vão, nossa, né? Eu consigo me mexer agora, e foi assim lindo, né? E aí eu pedi que ela abraçasse o pai, fizesse, sabe, ali uma honra, né, com o pai dela, que ele era importante, né? A mãe, a irmã, foi muito lindo. O final da constelação foi assim, muito bonito. Aí então todo mundo sentou, né, voltaram aos seus lugares e eu falei, gente, tem uma energia nessa sala
da raiva do homem, da raiva do pai. Aqui muitos perderam o pai foi enterrado com vocês, com julgamento, com raiva. Então eu vou colocar aqui uns representantes de pai e vocês vão vir aqui, pai e mãe. Aí eu coloquei umas representantes de mãe, uns representantes de pai, inclusive o meu marido, para que vocês venham e abracem o seu pai e sua mãe aqui e honrem eles. Deixa eu contar uma outra questão, abrindo um parênteses. Você lembra da história que eu falei para vocês do cara que estava sentado na plateia com a blusa do Superman? Pois é, ele foi super cético. Ele falou, não acredito em nada disso. Vou sentar lá e vou assistir porque a minha mulher mandou eu vir nesse negócio. Aí ele ficou muito entusiasmado com tudo que aconteceu lá. Ele falou, nossa, que coisa maravilhosa, né? E foi ele que foi lá com a blusa de super-herói. E o outro rapaz que estava junto, né? O outro rapaz que estava junto falou assim, ele estava com a esposa grávida lá. Então, quando ele vai lá fazer o papel de pai para permitir, né? Te dou a permissão de honrar as mulheres, ele falou, eu fiz um movimento dentro de mim também, foi muito lindo. Inclusive a moça que estava grávida assistindo chorava. Bom, aí eu coloquei representantes de pai e mãe e ali formou-se uma fila de gente. Abraçava o pai, abraçava a mãe e eu ia dizendo as frases, né, no microfone, eles iam mentalmente falando. Aí teve 2 casos muito interessantes que aconteceu nesse movimento. 3 casos interessantes. Inclusive, uma é minha aluna agora de formação, também vai vir novamente para cá. Então, 3 casos interessantes. Uma, ela, nossa, tinha uma raiva da mãe, assim, mãe narcisista, hein? Foi lá, né, ajoelhou na frente da mãe, fez um movimento ali, foi muito lindo. Um outro caso foi uma moça que ela era terapeuta também, então ela me contou direitinho. Ela falou que ela estava na fila para abraçar a mãe e o pai, né? E ela ia na fila, vou só abraçar porque a Sônia falou para abraçar, porque eu não tô sentindo nada. E ela na fila lá. Mas estou indo ali abraçar, vai. Aí eu não vou chorar, não. E eu não. Ela é bem assim, né? Ela trabalha com finanças. Ela deu uma palestra ótima lá sobre dinheiro, sobre aplicação, essas coisas. E aí ela chega para abraçar. Quando ela chegou, ela falou, gente, eu olhei para a cara do Jorge, que o Jorge, meu marido, estava representando o pai, né? Não era o Jorge, era o meu pai. Aí ela caiu assim, caiu mesmo, nos pés, assim, chorou, pedia perdão. Então, quando tava esses casos assim mais fortes, aí eu ia lá, né, para ajudar. Aí a história era a seguinte: o pai, quando ficou doente para morrer no hospital, ela ficava com ele o tempo inteiro. Ficava com ele, dormia no hospital. Ela fazia 5 dias que ela estava lá. Aí um irmão veio, porque ele falou com ela, falou, ai filha, não me deixa sozinha no hospital. Não, pai, não vou. O senhor fique tranquilo, eu vou ficar com o senhor no hospital. Aí vem esse irmão e ela fala, olha, eu vou em casa tomar um banho rapidinho e eu volto. Coisa de 1 hora. Quando ela voltou, ele tinha morrido no período em que ela saiu. E ela se sentia culpada, porque ela tinha que estar com ele quando ele morresse. E ela não estava, ela tinha ido. Só que para mim veio o seguinte, que na verdade a energia dela não estava deixando ele partir, na verdade, né? Então ali ela pôde liberar tudo aquilo, sabe? Então foi maravilhoso para ela. E uma outra senhora com 70 e tantos anos, quase 80 anos, que uma sobrinha levou para essa palestra. Ela estava lá caída também chorando e eu fui lá ver o que estava acontecendo também com o pai, que o pai era bêbado. E ela tinha muita vergonha do pai. Inclusive no velório ela não foi, ela tinha vergonha e raiva. Então ali também ela pôde fazer esse movimento, né, de liberar tudo aquilo. Então foi assim que a gente acabou aquela palestra e foi assim um movimento maravilhoso, foi a conversa do momento ali durante semanas, né, o pessoal conversando ainda sobre o que tinha acontecido lá. E a japonesa, depois de um tempo, me deu um feedback. Inclusive, ela está fazendo um trabalho muito bonito na internet, que eu tenho até visto uns vídeos dela. Que a vida dela melhorou, ela empacou lá num trabalho e a coisa começou a dar certo. E ela colhendo os frutos lá daquela constelação. Bom, gente, deixa eu ver que horas são. Contei 4 casos de constelação, já são 8h05. Eu acho que eu vou ficar muitas sextas-feiras aqui, se eu for contar todos os casos, né? Contei 2 casos de relacionamento e 1 de dinheiro.
Ou 2. 1 de dinheiro, né? Impressionante. Eu falo demais também. 2 casos de relacionamento e 1 de dinheiro. Eu anotei aqui, ó, para falar sobre casos de herança, saúde, doença, animais, brigas com amigos, procrastinação, depressão, vontade de morrer, drogas, vício, bebida, prostituição, carro, medo de dirigir, depressão do filho, crianças. Mas não tem tudo aqui para eu contar, não vai dar tempo. Mas eu vou sexta-feira que vem, se vocês gostaram, eu posso sexta-feira que vem fazer o número 2, né? Caso de constelação 2. Tá bom? Pode ser? Então vou ficar falando até eu ir no fim dele aqui. Não sei quantos vai dar, porque eu prefiro contar com bastante detalhe, né? E vou até anotar aqui para eu contar desse japonês. Não, olha, o caso dele é de dinheiro também, olha lá, japonês. Eu anotei aqui, vou contar. Bom, gente. Nós que eu aqui tá bom. Bom, então eu vou agradecer profundamente, né? Deixa eu pôr uma musiquinha aqui para eu encerrar. Quem quiser agendar constelação familiar comigo, fala com a Samanta, através do WhatsApp 11 934720974. 11 934720974. 11 934720974. Agenda sua constelação, tá? Então, no mês de novembro, nós vamos ter a semana do relacionamento. O livro, quem ainda não adquiriu, adquire o livro, tá? Inclusive, esses casos de constelação diária de uma consteladora, casos reais de constelação, eu também tô querendo virar ele um livro. Então, gente, adquire o livro, fala com a Samanta no 11 934720974 para você adquirir seu livro ou agendar a sua constelação familiar e ter os resultados aí, como essas pessoas que eu estou relatando para vocês. Olha lá, a Samanta acabou de colocar. Então, vou desejar, assim, uma noite maravilhosa. Olha lá, Marilza vai fazer uma constelação. Parabéns, querida. Anelisa, gratidão, Anelisa. Bom, gente, então quem quiser agendar a constelação também faz igual a Marilza aí. Fala com a Samanta no 11 934720974. A Ana Lúcia tá pedindo para eu falar do benzimento com o Jorge, né? Pois é, gente, eu acabei, a Beatriz, enfim, né? O pessoal também acabou compartilhando lá nos grupos e ele acabou enchendo a agenda dele, mas tem algumas vagas ainda para quem quiser fazer benzimento com o Jorge. Ele faz toda sexta-feira, né? E o pessoal tá dando retorno, né, dos benzimentos dele hoje, falando coisas assim maravilhosas. Até tava conversando com a Samanta antes da gente começar, tá? Próxima aula sexta-feira que vem, né? Gente, segunda-feira, né? Segunda-feira tem 30 minutos de constelação familiar, tá bom? Então vamos lá. Fala com a Samanta, adquire o livro, agenda sua constelação, agenda o benzimento com o Jorge. Se prepara para a semana do relacionamento em novembro. E quero desejar uma noite maravilhosa. Que você encontre as pessoas certas, que você atraia as oportunidades e que você entre no fluxo máximo de abundância do universo. Por quê? Porque é seu direito. Divino! Um grande beijo, gente! Até segunda-feira. Não, segunda-feira é feriado, mas vamos fazer, Samanta? Ou não? Então, não tenho certeza se eu vou fazer segunda, hein? Mas terça-feira nós vamos fazer sim, tá bom? Beijo, gente! Tchau, tchau. A gente vai se falando nos grupos de WhatsApp.